Olá, você estudante, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário do dia você vai estar assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa aula de História, né? Eu sou o professor Eudes, professor de História da SI Monte Carmelo, e eu trouxe aqui uma questão da área de Ciências Humanas para trabalhar com vocês, né? A gente apresentou essa questão, discutimos essa questão em um aulão da área de Ciências Humanas promovido pela escola lá no Google Meet, e eu estou trazendo aqui também para a plataforma do YouTube. A novidade é essa, hein, pessoal? Já quero pedir aqui que você se inscreva no nosso canal, no canal da escola, faça sua inscrição, clica no sininho, dá a curtida nos vídeos, né? Isso vai ajudar muito a divulgar o nosso canal, além de você compartilhar esse vídeo e outros que serão postados com os seus colegas, né? Vai ajudar bastante. E esse canal ele foi feito com esse propósito, né? De divulgar, de fortalecer o trabalho para o Enem, mas também de divulgar as ações, né? Divulgar os eventos que estão sendo feitos lá na escola, na nossa querida escola Monte Carmelo, tá bem? Então, dados os avisos, vamos à questão. Olha só, questão do Enem 2020, portanto, questão atualíssima. Eu vou fazer aqui a leitura do texto, do enunciado, e se você quiser simular a, a prova, né, pausa o vídeo, né, assim, antes de eu revelar aqui qual a resposta correta, tenta responder aí de acordo com como vai ser na situação lá em que você estiver fazendo a prova este ano, e depois volta comigo para a gente fazer a correção aqui da questão, beleza? Então vamos lá. Afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia, ou que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o espaço. É um texto do Oliveira, Desconstruindo Mapas, Revelando Espacializações. Reflexões sobre o uso da cartografia em estudos sobre o Brasil colonial. E aí o enunciado da questão diz: na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada por: letra A, asserção da cultura dos nativos; B, avanço dos estudos do ambiente; C, afirmação das formas de dominação; D, exatidão da demarcação das regiões; E, aprimoramento do conceito de fronteira. Então vamos analisar aqui a questão para a gente revelar qual poderia ser a alternativa correta. Olha só, já vou começar aqui grifando algumas palavras-chave, fazendo alguns comentários a respeito. Cartografia, né, o estudo dos mapas, a produção de mapas. Nós estamos falando aqui de uma técnica, né, de uma ciência que é utilizada tanto pela história como também pela geografia. Então, cartografia que era produzida durante a época moderna, ou seja, durante a modernidade, né? No fim da Idade Média, que vai do fim da Idade Média até a Revolução Francesa. Então temos aqui, ó, né, época moderna. Integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus. Significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados. De que europeus é que a gente está falando aqui? Olha só, principalmente dos portugueses e dos espanhóis, tá? Eles foram grandes produtores de mapas, né? Foram os principais colonizadores e conquistadores do território americano, né? Nós tivemos a participação de ingleses, de franceses, mas eles foram os principais, né? Então nós estamos tratando aí desses europeus. E de que ameríndios a gente está falando? Olha, quando se trata de América,
são muitos, milhares, né, os povos, tá? E milhões de indivíduos. E alguns desses povos nativos, eles tinham conhecimento astronômico, né, tinham conhecimentos empíricos, né, que poderiam ser muito bem aproveitados por esses estrangeiros que estavam chegando ali naquele território. Alguns tinham o domínio da escrita, outros eram ágrafos, mas independente disso, o que ocorre aqui, e que está bem claro no texto, é que esse conhecimento foi ignorado. Esse conhecimento foi ignorado e esses indivíduos foram privados de sua representação territorial, do espaço em que eles já viviam há muitos anos, né? Então eles foram privados de representar esse espaço, né? Esse território, o espaço que eles tão bem conheciam, a fauna, a flora, a geografia, o terreno, o solo, era um conhecimento já difundido e passado pela tradição oral, alguns registrados em povos como os astecas, os maias, em escritos, tá? E esse conhecimento foi anulado, foi ignorado, houve uma tentativa de dominação por parte dos europeus. Inclusive a gente chama isso de epistemicídio, ou seja, a destruição desse saber, desses conhecimentos desses povos nativos, tá? Então é sobre isso que o texto está tratando, certo? A gente está conversando aqui, né, estamos falando aqui de um processo de dominação, de conquista, que vinha por várias frentes, tá? Militar, técnica e epistemológica, política, econômica, por várias frentes essa tentativa de dominação. E em vários pontos eles foram exitosos, né, os europeus. Mas a gente não pode falar de uma dominação total, porque esses nativos encontraram maneiras de resistir, né, de sobreviver e de manter as suas tradições, de manter a sua cultura. Houve processos de trocas, de negociação, de resistência desses nativos, ok? O enunciado diz: na análise contida no texto, olha só, é muito importante a gente atentar para isso, o que está contido no texto, a representação cartográfica da América foi marcada pelo quê? Né? Então, letra A, pela asserção da cultura dos nativos. Asserção aqui é um sinônimo para afirmação. Essa cultura dos nativos foi afirmada, foi valorizada, eles foram ouvidos? Não, né? Justamente o contrário. Então não pode ser a letra A. A letra B, avanço dos estudos do ambiente. Olha só, embora você tivesse aí um avanço dos estudos do meio ambiente, né, com o Renascimento, com a modernidade, com as expansões marítimas, né, a razão, né, em evidência, esses estudos do ambiente, do meio ambiente, eles não são abordados aqui no texto, né, esses avanços, tá? E a gente pode levar em consideração também que até mesmo o conhecimento desse ambiente por meio dessa troca com os povos nativos poderia ser ainda maior, mas não foi. Por quê? Porque os europeus julgavam-se mais inteligentes, mais capazes, mais superiores a esses nativos, né? Que eram considerados não inteligentes, né? Não acompanhando o nível, digamos assim, intelectual que esses europeus julgavam ter, tá certo? Então, não pode ser a letra B. A letra C diz afirmação das formas de dominação. E essa é o gabarito da nossa questão, né? Então, nós estamos falando exatamente disso, o texto trata exatamente disso. Afirmação das formas de dominação. Até vou destacar com uma cor diferente. Olha só, a letra C, é o gabarito da nossa questão, né?
Afirmação das formas de dominação. É exatamente essa tentativa, né, e é esse exercício que é feito aqui pelos europeus também pela cartografia. Já havia sido feito por outros caminhos, né, e era reforçado também essa dominação pela cartografia. A letra D e a letra E fala sobre fronteiras, limites, né, divisas. Por quê? Porque diz a letra D, exatidão da demarcação das regiões. Bem, os mapas eram feitos por meio dos estudos astronômicos, né? Eram feitos pela matemática, pela contribuição da matemática, e eram mapas muito interessantes. Se você tiver a oportunidade, dá uma pesquisada. Eram bem exatos, tá? Mas havia, obviamente, falhas aqui e ali nessa exatidão da demarcação das regiões, ok? E também esse não é o tema da questão, certo? Não é o que é tratado no texto. Lembra que o enunciado coloca na análise contida no texto, ok? E a letra E diz aprimoramento do conceito de fronteira. Analisando aí historicamente, também havia vários intercursos, né, de passar fronteiras, de ultrapassar fronteiras imaginárias, né, de uma nação ou outra em uma possessão, uma colônia. Isso era comum, especialmente quando se fala de Portugal e Espanha. Então, essa alternativa, né, aprimoramento do conceito de fronteira, não é a alternativa que trata do texto e que também fala dessa realidade que nós estamos analisando aqui, que é o do período moderno, ok? De muita disputa, de conflito entre nações por fronteiras, por territórios. Beleza? Então, temos aí o gabarito da nossa questão, alternativa C. E aí eu quero saber de você. Você acertou? Gostou dessa aula? Deixa algum comentário. Comenta aí pra gente como é que a gente pode aprimorar, pode melhorar essa aula e trazer coisas com mais qualidade, né? Um material com mais qualidade e mais interessante, quem sabe, da próxima vez, tá bom? Então deixa aí a sua curtida se você gostou, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com outras pessoas e nós nos vemos então numa próxima, tá certo? Até mais, tchau!